Fala, meus amiguinhos, ó, hoje eu tenho um papo super interessante com a Pitty, que acabou de lançar seu mais novo disco, Sete Vidas. Confere agora. Só nos últimos 5 meses eu já morri umas 4 vezes. Pitty, obrigado por receber a Play TV, lançando seu mais novo disco, Sete Vidas, e demorou 5 anos, né? Os fãs esperaram 5 anos, você passou por alguns momentos difíceis de amadurecimento. Por que esse tempo? E é o disco mais diferente da sua carreira? Olha, eu não sei se é o mais diferente, é difícil para quem faz mensurar isso, mas eu acho ele um disco bastante, assim, fruto de toda essa estrada, né, desse aprendizado. E esse tempo, ele passou que eu nem vi, porque eu estava muito ocupada, estava fazendo um monte de coisa, assim, eu acabei ficando em turnê com a Agridoce, que é o meu projeto paralelo, por 2 anos, acho, se eu não me engano. E fora isso, gravei com outras pessoas. E aí chegou no fim do ano, eu saquei que eu tinha material e veio aquela vontade de gravar. E eu gosto de gravar quando pinta isso, assim, quando vem aquela vozinha te dizendo que é agora. E não porque tem que fazer ou porque... Não existe nenhuma outra regra pra mim que não seja eu tô com vontade agora. E foi isso que bateu no ano passado e tá aí. Que o álbum cada faixa é como se fosse uma parte de uma história. Ele é pensado assim conceitualmente, como se a pessoa que ouvisse lesse um livro, uma obra mesmo? Eu não pensei nisso na hora de compor, eu não pensei nisso na hora de gravar. Eu entendi que ele era dessa forma quando eu fui agrupar as canções para montar o setlist do disco, a ordem. Então ela começa com Pouco, que é uma letra mais antiga, que tem a ver com uma história de antes, de ambição, de ansiedade, e aí acontece um monte de coisa e termina com Serpente, que é uma onda mais de transformação, de depois de já ter passado por isso tudo. Apesar de ser um disco muito feito de dor assim, e de mágoa, Serpente é justamente o revés disso. Ela é justamente aquele final de filme onde você fala, puta, talvez tenha um capítulo 2 e parece que vai ser legal. Pelo fogo, transmutação, sem afago, lapidando o aprendiz. Pitty, eu entendi desse disco que é uma relação, que as músicas falam da sua relação sobre a vida e também, acho que principalmente sobre a morte, eu tô certo? Tem a ver, que foi também uma coisa que depois eu percebi, né, quando eu fui olhar as músicas. E eu sempre friso que mortes reais e metafóricas, porque senão não é tão literal essa ideia de morte, é uma coisa poética também. Teve morte de verdade, mas teve morte de relação, morte de amizade, morte de pensamento, morte de estilo de vida. Explicitamente, Lado de Lá, você criou inspirada na morte de Lou Reed e também do seu ex-guitarrista, o Peu Souza. Como é que foi a composição dessa música? Foi um processo doloroso? Foi, porque na verdade quando eu comecei a fazer essa música eu não sabia sobre o que eu queria falar exatamente. Eu comecei dedilhando um blues no piano e quando eu vi isso foi se formando e tinha um riff ali de piano no começo e aí a coisa foi se construindo. Mas na verdade essa música ela é um hacking para ele e pro Lu e também uma pergunta, né? Por quê? Como é? E aí? E não zero de julgamento, de valor, zero de repressão, né? Mais uma pergunta. Escolheu deixar tudo aqui, sumir daqui, pra onde nem sei, mas espero que sim. Eu senti que tem uma parada muito forte de percussiva, de bateria, e li que tem uma influência mesmo do candomblé, é isso mesmo? Eu acho que... Eu não sei se eu consegui chegar no objetivo que eu queria, na verdade. Porque eu acho que eu fui tímida. Fiquei com medo de pesar a mão. Mas eu queria fazer uma experiência rítmica diferente. Um pouco de saco cheio, sabe? Desse rock 4x4 sempre, o tempo inteiro. E tentei, sei lá, descobrir uma coisa diferente pra mim mesma. Referência religiosa e você citou já que é Serpente, que rola uma metáfora de regeneração, e você já falou sobre isso, né? Que é um fim otimista, de renascimento talvez, e também ele acaba com um mantra, né?
Eu lembrei de George Harrison, lembrei até de Madonna, né, que usam essas referências religiosas. Como que isso começou para você? Olha, eu acho que em certos momentos da vida a gente procura entender as coisas e você acaba tendo que encontrar filosofias de pensamento que te ajudem a viver, cara. O hinduísmo me trouxe essa lição, o budismo, sabe? Essa questão da transitoriedade, do desapego material, físico. E acho que o mantra de Shiva entrou ali em serpente, porque Shiva é o deus da morte e da destruição. E também do renascimento por causa disso, porque ele termina uma coisa para começar outra. E acho que tinha a ver com o tema e acabou juntando um monte de referência, virou um balaio de referências. O que os fãs acharam desse álbum, que talvez seja considerado o mais experimental seu? Pelo que eu percebi, o feedback que eu tenho é muito de rede social hoje. Ainda bem que isso existe, que é massa ter esse contato. A galera curtiu muito, muito. Não vi nenhuma... o que a galera falou de ruim era que tinha pouca música. Mas eu expliquei, mas é porque 10 é a quantidade que eu precisava para contar essa história. Uma mais ou menos ia quebrar a minha narrativa. E também porque 5 de um lado e 5 do outro no vinil é perfeito. Mas eu acho que eles curtiram, assim. Eu acho bacana ver análises, assim. O meu público foi mudando, foi crescendo. E hoje eu tenho uma identidade muito maior com eles, uma identificação mesmo, assim. A gente troca ideia de igual para igual. Isso é muito importante para mim, porque é isso, não ser compreendido no que você faz pelo seu público é uma incongruência sem tamanho, você se sente muito deslocado. E hoje eu não sinto isso. Eles entendem, eles conhecem as referências, entendeu? Quando não conhece, busca. São pessoas curiosas, interessadas em descobrir coisa nova, em ter o que dizer. Então isso me alimenta bastante. A postura é combate, ainda